Meus prezados irmãos, boa noite. Hoje é dia 1º de abril de 2024, segunda-feira. Estamos iniciando as atividades na Casa Espírita de Abel Sebastião de Almeida, como sempre o fazemos, rogando a Deus, nosso Pai de infinito amor e misericórdia, a Jesus, nosso querido e amoroso Mestre, amigo incondicional de nossas almas, e a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, que nos envolvam no manto de paz e de amor. Que a nossa psicosfera esteja preparada para todos os trabalhos que se desenvolverão. Como sempre, as nossas palavras iniciais são de agradecimento pela oportunidade de estarmos aqui, por essa equipe do plano espiritual tão amorosa, tão dedicada, que nos acolhe, nos ampara, nos sustenta, muito mais do que nós imaginamos. Então, meus irmãos, eu vou pedir agora à nossa irmã Alessandra a gentileza de fazer a leitura da página preparatória dos trabalhos. Obrigado, Alessandra. Boa noite a todos. Do livro Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Tua fé. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Lucas 8:48. É importante observar que o Divino Mestre, após o benefício dispensado, sempre se reporta ao prodígio da fé, patrimônio sublime daqueles que o procuram. Diversas vezes ouvimos-lo na expressiva afirmação: a tua fé te salvou. Doentes do corpo e da alma, depois do alívio ou da cura, escutam a frase generosa: é que a vontade e a confiança do homem são poderosos fatores no desenvolvimento e iluminação da vida. O navegante sem rumo e que em nada confia, somente poderá atingir algum ponto em virtude do jogo das forças sobre as quais se equilibra, desconhecendo, porém, de maneira absoluta, o que lhe possa ocorrer. O enfermo, descrente da ação de todos os remédios, é o primeiro a trabalhar contra a própria segurança. O homem que se mostra desalentado em todas as coisas não deverá aguardar a cooperação útil de coisa alguma. As almas vazias, embalde, reclamam o quinhão de felicidade que o mundo lhes deve. As negações em que perambulam transformam-nas perante a vida em zonas de amortecimento, quais isoladores em eletricidade. Passam correntes vitalizantes, mas permanecem insensíveis. Nos empreendimentos e necessidades de teu caminho, não te isole nas posições negativas. Jesus pode tudo. Teus amigos verdadeiros farão o possível por ti. Contudo, nem o mestre e nem os companheiros realizarão em sentido integral a felicidade que ambicionas, sem o concurso de tua fé, porque também tu és filho do mesmo Deus, com as mesmas possibilidades de elevação. A gente tem que fazer a nossa parte, né? Obrigada. Bem, meus irmãos, então agora vamos prestar máxima atenção ao nosso querido irmão Mauro Oliveira, que vai dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Que ele seja muito inspirado nesta noite. Boa noite, meus irmãos. Que a paz e o amor do nosso Mestre Jesus nos envolva nesse momento. Que a espiritualidade maior possa nos intuir naquilo que for possível, né? Hoje, dia 1º, dia da mentira, mas não falaremos de mentira aqui, né? E nem faremos muita brincadeira, né? Mas é um assunto que faz parte da nossa caminhada e vamos tentar aprofundar um pouquinho. Só retornando aqui, o assunto
do capítulo 19, a fé move montanhas, nós vamos falar o poder da fé, itens 1 a 5. A imagem é característica e é bem significativa. No dedo indicador, o grão de mostarda, que na verdade tem um significado muito importante. Então vamos fazer uma reflexão sobre a fé. Uma reflexão um pouquinho mais aprofundada e que também está nesse mesmo capítulo. Um espírito protetor, em Paris, em 1863, ele nos dá uma ideia do que seja a fé. Ele nos diz, no homem, a fé é o sentimento inato de seus destinos futuros. Quer dizer, é um sentimento que está conosco desde o nosso nascimento, é natural e que tem a ver com o quê? Com os acontecimentos que estão por vir. Ele também fala que a fé é a consciência que o homem tem das suas faculdades imensas depositadas em germe no seu íntimo, a princípio em estado latente, e que ele cumpre fazer que desabrochem e cresçam pela ação da sua vontade. Por que eu falei que é aprofundado? Porque esse primeiro momento aqui? Porque a gente percebe, pelo que o Espírito Protetor nos colocou, que esse sentimento, essa virtude, ela é uma construção, é uma conquista individual, né? Ninguém empresta a sua fé para outro, né? É interessante, não vou fazer aqui uma exposição clara da pessoa, mas nós tínhamos na família, já partiu, e é muito comum a pessoa, você está indo para o centro? Ah, estou. Reza por mim. É muito característico. É lógico, faz parte. Faz parte da caridade você orar pelo outro também. Mas a gente vai perceber que a questão da fé aqui é algo que não dá para transferir. É uma responsabilidade nossa. Dito isso daqui, em relação ao espírito, vamos comentar aquilo que mais se fala a respeito de fé, né? Os sentidos mais rotineiros, mais comuns. A fé como crença, né? Acreditar em Deus. Muitos não acreditam, não têm essa crença. Mas como a fé é um sentimento natural, as pessoas podem até negar a sua existência, mas esse sentimento está lá dentro de todos nós, né? Mas essa crença em Deus caracteriza o que a gente chama de fé religiosa. Essa fé relacionada aos segmentos religiosos, ou, como na doutrina, que tem um aspecto religioso sem ser uma religião institucional, como instituição, né? Essa fé religiosa, ela pode ser cega, né? Isso está em outro tema também mais à frente. E por que cega? Porque alguns segmentos religiosos têm como base os chamados dogmas. E esses dogmas ou esses segmentos trazem como algo muito rígido a questão do que os princípios fundamentais, que é o que significa dogma, são ou chegaram até nós através de revelações. E dão uma ideia de que eles não podem ser o quê? Contestados. E alguns dogmas foram impostos, foram determinados pela instituição religiosa que tinha como predominância, ou ainda tem, né, no planeta, grande parte. Então,
O que diferencia essa fé cega da fé racional, né? É justamente a possibilidade de você observar o que é dito, realizar uma avaliação e perceber se não existe algo que não cai muito bem dentro daquilo que a gente já conhece, entende e aceita, né? É o caso da doutrina espírita. Ela foi revelada não por um homem, né? Não foi Jesus, não foi Moisés, né? As duas primeiras revelações, mas por uma gama de espíritos. E o que se fala sempre, o tempo todo, observem o que é dito por eles. Façam uma avaliação crítica daquilo que está sendo colocado como mensagem, como livro. Isso é a fé racional, com base em algo que você consegue perceber dentro da estrutura, algo lógico. Sendo assim, Emmanuel nos diz no livro Seguindo Juntos o seguinte: não te esqueças de que se o Senhor proclamou que a fé transporta as montanhas, também nos advertiu: conhecereis a verdade e a verdade vos fará livres. Reconheçamos, para que a nossa fé não se aprisione nas grades do fanatismo, é indispensável que o discernimento nos auxilie a caminhar. Então, a fé cega, em algumas situações, te leva a esse fanatismo. O que é dito, eu faço e não raciocínio a respeito daquilo que está sendo colocado. E essa verdade, né, colocada aqui, vos fará livres, ela ainda está acontecendo. Nós não estamos com completo discernimento sobre todas as coisas. No tema a fé religiosa, a condição da fé inabalável, que fizemos alguns anos atrás, não me lembro ao certo, nós colocamos esse processo, essa caminhada da humanidade, do homem, em busca desse Deus, a maneira como ele adorou, né? A maneira como ele colocou a sua fé. Isso que a gente vai colocar aqui, inclusive, está no boletim informativo desse mês, dando início aos artigos que serão colocados mês a mês, né, que fala sobre a história do Espiritismo, que tem como base um dos livros, O Espírito e o Tempo, de Herculano Pires. Então, aqui, ó, esse Pedras, Plantas e Animais é o motivo inicial nesse boletim desse mês, né? O homem passa a ter fé ou passa a adorar esses três níveis aqui. É o que Herculano Pires chama de período horizonte tribal, né, primitivo. Depois ele dá um crescimento, já na parte do horizonte agrícola, ele tem as forças da natureza, que ele considera como deuses, forças, tem medo, né? E o culto dos ancestrais começa a ter um crescimentozinho. Chega o período das grandes civilizações, o horizonte civilizado, o politeísmo, a crença em diversos deuses. Essas verdades estão sendo trazidas ou conquistadas pelo homem, pela humanidade, pouco a pouco, né? Segundo a sua condição. Chega um momento importante, único Deus, monoteísmo, o horizonte profético, como Herculano Pires coloca, né? O profeta como elemento trazendo mensagens individualizadas, importantes e moralizadas também. Jesus marca o horizonte espiritual, né? É o marco, porque traz um Deus completamente diferente de Moisés, do início dos hebreus, no sentido de que Deus é amor, né? Deus é Pai e nós somos filhos dele, né? Agora, há um lastro enorme até que surge, né, o Espiritismo. Então, nós observamos que
até esse momento aqui, até Jesus, e um pouco depois, né, pelo crescimento ou pela instituição que a igreja se tornou, né, com as suas imposições, né, misturando religião, política, poder, há uma tendência a gente associar aquela situação da fé cega, né, porque há muita imposição nos princípios que são colocados para o povo, né? Mas o Espiritismo modifica isso. Então nós temos aqui esse crescimento, são as verdades que surgiram, né, até o momento, caracterizando a fé cega e a fé raciocinada, que é o que o Espiritismo nos traz. Os outros segmentos estão aqui, né, no planeta, ainda coexistindo com todos nós, com o Espiritismo, né? Então essa fé cega ainda existe, né? Mas é uma escolha de cada um, não está errado. Se a pessoa se sente bem e essa religião faz essa pessoa melhor, está fazendo o objetivo, que é o nosso crescimento individual, né? A gente não pode taxar, não, o Espiritismo é o melhor de todos, não é isso. É o melhor se a gente souber aproveitar. Então, os outros segmentos também são melhores se conseguirem atingir esse objetivo que é o nosso crescimento. Mas a gente está falando de racionalização, né, de algo que nos traz o que? Algo realmente concreto e lógico. Por isso que Emmanuel nos coloca: os sistemas religiosos, em cada período de progresso humano, renovam-se na fonte de verdade relativa que promana do alto, compatível com a época. São os horizontes que o Herculano Pires colocou. E essa fé que o homem vai, nesses períodos todos, colocando, né, ela tem as suas características em cada horizonte disso. É só vocês acompanharem o nosso boletim mês a mês, vocês vão perceber esse crescimento. As religiões, né, a maneira como o homem adorou esse Deus, deu origem às religiões do planeta. Então esse foi um primeiro sentido, não é a fé como crença, né? Mas a fé como confiança em nós mesmos, é um outro sentido, né? E um espírito protetor, aquele mesmo que a gente iniciou dando um sentido mais aprofundado da fé, ele nos diz o seguinte: essa confiança significa o quê? A vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode obter o que? Êxito, pode obter satisfação, né? Aquilo que eu desejo e quero conquistar, eu emito a minha vontade e eu tenho certeza que aquilo vai ocorrer. Isso é confiança em si, é confiança em nós mesmos, é esse sentido aqui. Importante também, sem que haja os exageros, né? Só que essa confiança, essa vontade, ela pode ter um direcionamento, né? Ela pode ser uma fé direcionada humana, ou ela pode ser também divina. A humana relacionada o quê? Aos desejos, às minhas conquistas materiais, que são o quê? Importantes. Nós encarnamos para aprender a conviver com a materialidade, e não para fugir dela. É para aproveitar e ter equilíbrio na condução daquilo que surge como progresso e não desvirtuar aquilo que a gente consegue criar através da nossa inteligência para algo que seja negativo. Esse é o equilíbrio. Então, está certo, não está errado você emitir ou ter a fé em si mesmo para conquistar aspectos materiais importantes para a nossa caminhada terrena. Mas há o aspecto divino, que são o quê? Essa vontade impulsionada para você adquirir o quê? Valores
morais, espirituais, né? E que são importantes e que né, a nossa verdadeira propriedade que nós vamos levar lá para o lado espiritual, ou não vamos levar, né? Estará dentro de nós por aquilo que nós conseguimos alcançar. Emmanuel, no Vinha de Luz, nos coloca: a árvore da fé viva não cresce no coração miraculosamente. É uma construção, como nós falamos. Qual acontece na vida comum? O Criador dá tudo, mas não prescinde do esforço da criatura. A gente tem que fazer algo para conseguir tudo isso, seja através da nossa crença religiosa, através de Deus, ou através do nosso esforço mesmo, acreditando, nos preparando para conquistar aquilo que a gente deseja. A sublime virtude, quer dizer, a fé, é construção do mundo interior, em cujo desdobramento cada aprendiz funciona como orientador, engenheiro e operário de si mesmo. Ninguém vai conseguir fazer com que o Mauro adquira mais fé, a não ser eu mesmo, pela minha capacidade de observar, de raciocinar o que me é dito. Os exemplos existem, né? Jesus, nosso grande mestre, é o caminho, mas nós, né, temos que trilhar esse caminho por si, né? Nossos próprios pés. Não é fácil, né? Senão já estaríamos fazendo tudo que Jesus nos exemplificou, né? Esse é o quadro que nós comentamos, a fé no sentido de crença e de confiança. O cenário ideal é crer em Deus, em nós mesmos, mantendo um equilíbrio. A gente vai observar por que esse equilíbrio, né? Principalmente em relação à confiança em nós mesmos, para que não haja o exagero, esquecendo ou achando que tudo podemos sem Deus, né? Essa fé, né, crença e confiança, vamos refletir. Crença no sentido de acreditar, confiança no sentido de confiar. Há uma grande diferença. Exemplo bobo, né? Se eu tenho algum dinheiro guardado ou possibilidade de emprestar um dinheiro a alguém, né, você empresta para quem? Para qualquer um? Você empresta, de um modo geral, entre aspas, para quem você conhece ou confia que vai dar o retorno e devolver talvez esse dinheiro, a não ser que você tenha dado o dinheiro. Mas emprestar é aquilo que, com certeza, possibilidade de retorno. Então, confiar tem um sentido de relação. Para você confiar em Deus, você tem que ter o quê? Conhecê-lo melhor. Talvez por isso a nossa fé em Deus ainda seja, para alguns, em determinados momentos, vacilante. Porque a nossa imperfeição moral e alguns momentos críticos da nossa caminhada fazem com que a gente vacile em relação, até mesmo em relação a Deus. Mas esse sentido de confiar aqui é que transforma ou dá possibilidade de termos uma certeza maior, já que estamos falando de poder da fé, de aceitar ou ter um entendimento que a nossa fé é poderosa e nós podemos fazer muito mais do que nós imaginamos. É o encerramento do tema. A percepção de que nós podemos fazer muito mais em relação àquilo que a gente chama de milagre, e que não é, a doutrina nos explica muito bem isso, né? São forças fluídicas que nós emitimos através do pensamento e conseguimos fazer curas, auxílio,
né? Isso é importante. E aí, falando de poder, como a nossa fé poderá ser realmente mais poderosa, né? A partir do momento que você diminuir um pouco essa questão do não entendimento do que seja Deus, da sua importância, do que Ele pode nos proporcionar, né? A cegueira, a fé cega, e também quando você diminuir um pouco ou não dá tanta importância aos aspectos humanos, à fé humana, né? Os aspectos materiais, mas ao contrário, através de uma racionalidade, através do que Deus significa e o pouco que hoje ainda entendemos do que Ele é, né? Nós ainda não conhecemos Deus, né, da maneira total ou completa ou mais aprofundada, mas essa racionalidade promove uma fé mais poderosa, e quando nós colocamos os aspectos espirituais como mais importantes para o nosso crescimento dentro daquilo que a gente acredita e confia. Então a gente entra no tema, né? Isso foi só uma introduçãozinha. Em Mateus capítulo 17, versículos 14 a 20, nos é colocado, muito conhecido, né? É dito: quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelhos a seus pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu dizendo: ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Respondeu-lhes Jesus: por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Observem que a nossa fragilidade é tão grande, né? E os discípulos, né, escolhidos por Jesus, apenas demonstraram a sua característica humana, a sua imperfeição. A incredulidade ali, eles não estavam ainda preparados para realizar aquilo que Jesus... Tem vários aspectos, claro, né? A ascensão moral que Jesus tinha, né? Então a gente percebe que essa construção que a gente fala em relação a crer na possibilidade que podemos fazer muito mais, né, ela está associada a muita coisa. Nada vai vir de mão beijada, a não ser que haja um objetivo maior, né? Porque às vezes a gente pede, tem fé, desejando alguma coisa, só que não é questão de falta de preparo num concurso ou em algo que você deseja, mas que às vezes não era para aquilo acontecer. E aí, quando você não aceita esse tipo de coisa, você muitas vezes se revolta em relação a Deus. São coisas que a gente tem que ter um pouco em mente. Kardec desenvolve esse tema e a gente pincelou alguma coisa só. Ele fala que as montanhas que a fé desloca são as dificuldades, né? E aí ele desenvolve um pouquinho mais as dificuldades, o egoísmo, né? E o que a gente percebe é o seguinte: a nossa caminhada é realmente cheia de obstáculos, mas se essa fé não tiver
uma base um pouco mais firme, ainda que sejamos imperfeitos e fraquejando em determinados momentos, essas dificuldades ou essa montanha não haverá fé suficiente para você passar ou suplantar por isso. É difícil aceitar a dor e o sofrimento dentro da nossa caminhada. E a gente não consegue muitas vezes ter um entendimento da necessidade disso para o nosso crescimento, né? No tema Missão dos Espíritas, né, Erasto comenta que maior do que essas montanhas que a fé transporta são os nossos vícios. Eu diria que essas são realmente as principais montanhas, né? Porque através da eliminação desses vícios e do nosso crescimento moral, espiritual, equilíbrio de pensamento, atitude, é que essa fé poderá ser cada vez mais poderosa, né? Acreditando mais em nós e em Deus também. Nesse livro, Queda e Ascensão da Casa dos Benefícios, que conta a história do Grupo Espírita Regeneração, ali na rua São Francisco Xavier, ali na Tijuca, né? Bezerra de Menezes foi o primeiro dirigente, né? Ao longo de todas as sombras há sempre uma luz que nos acena de cima, incentivando-nos a escalar o monte de nossa redenção. Então a gente está sempre sendo auxiliado, até mesmo quando a gente nem faz por onde ser auxiliado. A espiritualidade está sempre por perto. Dentro da possibilidade, basta que a gente às vezes eleve o nosso pensamento ao Pai, uma oração, uma prece, e às vezes o auxílio vem, quando merecemos. Dificuldades, lutas, problemas, não pode deixar de ser assim. Somos espíritos humanos vinculados à terra e qualquer construção ou sementeira exigem trabalho, sacrifício e suor. Então, é a questão do que não temos que trabalhar para que as coisas possam acontecer. Kardec desenvolve dizendo: a calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança, né? Quem confia em Deus e também confia em si mesmo, né, ele acaba tendo essa postura tranquila, paciente, né? Não é uma postura de quem não vá lutar por uma melhoria, não. O trabalho está inserido aí, mas é uma certeza íntima, é por isso que está lá dentro de nós, em período embrionário, no início, para ela crescer, a nossa fé. Essa é a fé sincera e verdadeira. A violência denota fraqueza e dúvida de si mesmo. A fé vacilante. Em muitos momentos, se fizermos uma reflexão, será que não estamos, às vezes, em determinados momentos, nessa condição de pouca fé, achando que tudo está perdido? Aquela frase, nada está tão ruim que não pode piorar, né? Às vezes não é assim. Às vezes está ruim porque vai melhorar depois. Isso é acreditar numa possibilidade de um futuro melhor. Isso é acreditar num ser superior, acreditar também nas suas possibilidades, né? Mas a fé sincera e verdadeira traz essa confiança e traz essa calma. E como a gente alcança isso, né? A fé verdadeira.
essa fé em Deus e em nós cria uma certa expectativa naquilo que a gente deseja, né? Que é o que a gente diz ou chama de esperança, né? Mas aqueles ditados, né? Quem espera sempre alcança. Será que alcança se não fizer nada? Então, só esperar que a coisa caia do céu, ou que Deus traga tudo que você espera e deseja, será que esperar sempre é uma maneira de você alcançar? Que você tenha paciência para que a coisa possa acontecer é uma coisa, mas esperar sem fazer nada é diferente, né? E também aquela ideia de que a esperança é a última que morre. Se você tem esperança e tem confiança em Deus, em si mesmo, e numa expectativa de um futuro melhor, essa esperança nunca deve morrer. A esperança não morre quando você tem essa certeza, essa fé em si mesmo e em Deus, né? Nós fizemos um editorial em janeiro, onde a gente comentou exatamente isso, recomeço e esperança. Todo dia, né? Joana de Ângeles fala, todo amanhecer é uma possibilidade de melhora, né? É uma expectativa de que algo pode ser diferente. Recomeço e esperança, recomeço sim, mas com esforço e mudança íntima. Sem esse movimento rumo ao Pai, nossa fé será infrutífera e em vão, e nada adiantará esperar uma vida melhor que não merecemos. O alerta de Jesus cumprir-se-á a cada um segundo as suas obras. Esperança sempre, mas com base na certeza de que tudo que alcançarmos é fruto do mérito por nossas ações no bem. Portanto, fé, esperança e caridade formam a grande trindade para alcançarmos a felicidade, né? A gente quer às vezes ser feliz, mas a gente não faz muita coisa para isso. E a gente sabe que a felicidade aqui, ela vai ser relativa, né? Mas essa trindade aqui é um caminho certo para você conseguir alcançar algo melhor. Fé, esperança e caridade. Sigamos nossa caminhada, certo de que não estamos desamparados, Deus está sempre conosco, os espíritos superiores, nossos protetores. Nosso recomeço é agora, neste momento. Tenhamos a coragem de transformar a nossa fé sem obras em uma enorme e robusta fé alicerçada no trabalho no bem, e nossa esperança em um futuro melhor nunca morrerá, né? Então, o que a gente observa é que essa expectativa de um futuro melhor depende de trabalho. Trabalho em todos os sentidos. Trabalho íntimo na nossa melhoria, trabalho para auxiliar o outro, a caridade, trabalho no bem. Não vai acontecer nenhum milagre de uma hora para outra. É esforço. É difícil a gente caminhar um degrauzinho que seja em cada encarnação, mas é possível. Essa é a nossa grande luta, né? A expectativa. A gente programa a nossa caminhada lá em cima, chega aqui embaixo, a gente dá umas escorregadas, né? A gente vacila em determinados momentos. Kardec fala, cumpre não confundir a fé com presunção, né? Presunção aqui no sentido também de vaidade, de arrogância, porque às vezes a gente acredita que possa tudo sem Deus, né? Sem essa certeza. E presumir alguma coisa é você imaginar que algo vai acontecer quando ainda não aconteceu e você não tem certeza se aquilo vai ser conquistado ou não, né? Então você antecipa, cria uma expectativa. Quando essa expectativa não ocorre, você xinga Deus, ou deixa de acreditar nele, ou bota a culpa em outros, né? Você esquece aquela fé ou aquelas orações que você fazia de maneira muito constante e abandona tudo. É esse comportamento, e é isso que ele está querendo dizer aqui.
essa presunção é não fazer com que tenhamos esse sentimento de que podemos conquistar tudo só com o nosso esforço. Podemos conquistar grandes coisas, mas também se fizer parte da nossa caminhada, da nossa necessidade, né? A verdadeira fé se conjuga à humildade. Aquele que a possui deposita mais confiança em Deus do que em si próprio, por saber que, simples instrumento da vontade divina, nada pode sem Deus. Vejam, essa humildade aqui não é aquela ideia de que não faço nada, abaixo a cabeça, né? Sou humilde porque... Não é isso, não. Humildade no sentido... Humildade, ser humilde, é força, é fortalecimento de si mesmo, é ter certeza de que essa postura vai ser positiva dentro do meu crescimento. Não à toa Jesus bota o grãozinho de mostarda como um exemplo. A mensagem que vai ser dita depois, né, logo após esse slide, ela mostra que Jesus poderia escolher várias paisagens da região, demonstrando uma grandiosidade, né, em relação à fé. Mas ele busca o quê? Na humildade de um pequeno grão de mostarda, a grandeza daquilo que a gente pode fazer, demonstrando o quê? Ele sempre coloca isso, né? A questão das crianças, da simplicidade, né? Quanto é importante a gente se sentir nessa condição, né? Não é uma submissão a Deus de maneira completa, não, senão Deus não teria concedido a todos nós o livre-arbítrio, né? Mas é uma percepção de que a gente está atrelado a alguém maior que, de certa forma, pode dirigir ou direcionar algumas coisas, né? No livro Construção do Amor, nos é colocado: o benfeitor celeste toma a semente minúscula da mostarda como a dizer-nos que, sem o reconhecimento de nossa própria pequenez, à frente do eterno amor e da eterna sabedoria, não conseguiremos amealhar o tesouro do entendimento e da confiança que a fé consubstancia em si mesma, né? Então, sem esse sentido da humildade, ficaria difícil a gente ter essa fé no sentido amplo e poderosa como a gente deseja. A gente perguntou como alcançar a fé verdadeira, né? Nós falamos que seria o trabalho e a humildade, falamos que a esperança é importante, contanto que a gente mantenha o esforço e o trabalho para que as coisas ocorram, e a caridade, que é a trindade, como nós falamos, é importante dentro desse processo, né? Por isso que nessa construção, como a gente comentou, da nossa fé íntima, nos é colocado: edifiquemos a compreensão e a bondade dentro de nós, servindo, ajudando, elevando, esquecendo todo o mal e criando a simpatia e a cooperação ao redor de nossos passos. Seremos surpreendidos pela claridade da fé que, a maneira de bênção do céu, virá esclarecer-nos o coração, iluminando-nos a vida. Observem que há um sentido aqui de quê? De verdade, de clarear os nossos pensamentos, os nossos entendimentos a respeito do que seja esse crescimento, essa virtude, esse sentimento, a fé, né? Esse item aqui é importante quando a gente comentou, né, em relação aos discípulos que não conseguiram curar, né? Fazer o trabalho de desobsessão, na verdade, né? Então, Kardec nos coloca: o poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética, e por ser o intermédio, o homem atua sobre o fluido, agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Daí decorre que aquele que há um grande poder fluídico normal, junta a ardente fé, pode, só pela força da sua vontade dirigida para o bem, operar esses singulares fenômenos de cura
e outros tidos antigamente por prodígios, mas que não passam de efeito de uma lei natural. Tal o motivo porque Jesus disse a seus apóstolos: se não o curastes, foi porque não tinhas fé. Que fluido ele está falando aqui? Me lembrei logo do passe magnético, né? Todos nós temos fluido vital e todos nós doamos isso. Quando emitimos o pensamento para alguém que está doente, nós doamos isso também. E aí o que acontece? Essa falta de fé que ele está falando aqui é a vontade, essa falta de confiança em nós mesmos, né? E em Deus, no sentido que ele também auxilia nesse processo. O passe magnético aqui, na casa espírita, o médium doa o seu fluido vital e a espiritualidade está auxiliando aqui no processo. Não estamos sozinhos. Ah, mas então para eu curar alguém através do meu pensamento, da minha força, né, meu desejo sincero de ajudar o outro, eu preciso ser médium e espírita? Não. Porque fluido vital todos nós temos. Quando algum de outros colegas nossos, de outros segmentos religiosos, visitam o hospital e fazem as suas orações junto aos leitos, eles podem estar curando ali também, dependendo do verdadeiro sentimento deles, do amor que cada um tem, na vontade firme de ajudar. Então, é importante a gente ter ideia, por isso que não existe milagres. Lembra que a gente comentou isso? Não existe milagres. Existe o quê? Força natural, né, fluídica, que é transformada através da nossa vontade, auxílio da espiritualidade, em remédios para aqueles que necessitam em determinadas condições, em determinados momentos. Esse é um espírito protetor que eu usei muito, né? Nos disse: se todos os encarnados se achassem bem, persuadidos da força que em si trazem, e se quisessem pôr a vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o a que até hoje eles chamaram prodígios, e que, no entanto, não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. Esse espírito protetor, no início, ele falou que a fé era a consciência que o homem tem das faculdades que estão em germen, quer dizer, estão no seu início, em estado latente, e que nós devemos, pela nossa vontade, fazer com que isso cresça. Isso é uma missão nossa, é essa conquista dessa fé, né? Essa confiança em nós, que temos condições de fazer isso daqui, né? Quando a gente ora por alguém doente, a gente não imagina coisas boas, que ela se recupere, né? Às vezes a gente precisa não só verbalizar, mas acreditar no íntimo que isso é possível. Claro que, dependendo da condição daquele que está ali, talvez a cura não seja o necessário, mas o que você está fazendo está sendo útil, está sendo benéfico, está amenizando as dores daquela pessoa e trazendo talvez uma tranquilidade que ela não tinha em determinado momento, em determinada situação. Não desprezem nunca as preces e as orações que todos nós fazemos pelos outros. Se for verdadeira e de coração e sincera, ela vai ter o seu efeito. Os espíritos cansam de falar isso para todos nós. Isso é uma reflexão individual, né? Nossa fé é poderosa? A do Mauro é poderosa? Será? Como é que anda esse nível, né? Essa gradação da nossa fé? Realizamos aquilo que a gente deve fazer no sentido de auxílio ao outro?
na nossa reforma íntima, né? Conhecendo, né, as nossas dificuldades, as nossas limitações. Tudo isso é importante para que a gente consiga alcançar essa fé que a gente só raciocina, que é acreditar em Deus, né, confiar em nós, mas esquece que é uma construção e que ela pode ser melhor do que é hoje. Claro que a nossa progressão espiritual, moral, mudando de estágio, de espíritos inferiores para bons espíritos, esse nível de fé também modifica, mas não é o nosso objetivo. Então que a gente busque isso, né? Nós vamos encerrar, para variar, com uma mensagem de Meimei, tá? E fala a respeito de confie sempre, é o título da mensagem. Vamos ouvir. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje, é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será um outro dia. É uma narração de Renato Prieto e Chico Xavier. Bem, meus irmãos, a mensagem, creio que já disse tudo, né? Nós falamos de trabalho, de caridade, de esperança no sentido de esforço individual em conquistar aquilo que desejamos, né? Mas nós devemos confiar sempre, né? Que Deus está conosco, está em nossos corações, e que as suas leis devem ser apenas o quê? Colocadas em prática e num crescimento cada vez maior. Tá? Muita paz a todos.